principal. Viver em busca de certezas é uma necessidade humana ou um fardo a ser carregado, né, pela humanidade? Pode começar aí, Kevin. Você como o maior reflexor em relação a isso aí, né? Brava aqui, velho. Ô, D2, quantas a gente tem aqui? Não, e a gente já começou pesado, né? Mas vamos lá. Bom, essa pergunta é muito interessante, né? E assim, se a gente for olhar, vários pensadores ao longo da história já tentaram trazer algo parecido com essa ideia, né? Então, eu não acho que tem uma resposta pronta, mas eu acho que tem alguns pontos que são interessantes que a gente pode falar em relação a isso, né? Quando a gente fala sobre a busca por uma certeza, pelo menos na minha visão, ela está muito atrelada a uma busca por conforto, né? Justamente por quê? Porque a dúvida, por mais que ela seja a essência da filosofia e algo que é quase que instintivo do ser humano tentar entender as coisas, mas ela traz um pouquinho de desconforto, né? Existe uma frase que eu gosto bastante que diz que a verdade, ela primeiro incomoda e te irrita, depois ela te liberta, né? E eu acho que na ideia de você passar a ser alguém que questiona, tem muito a ver com isso. As pessoas que têm muita certeza, em tese, né? Elas tendem a ter um pouco mais de tranquilidade justamente porque isso é uma posição passiva, né? O que a gente chama de posição estacionária. Você tendo certeza, por exemplo, de que você está no caminho certo, você não sofre com a angústia de poder estar no caminho errado, né? Então, nesse sentido, eu acho que a certeza ela pode ser confortável, mas ela também te deixa num ponto estacionário, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, na história como um todo, né? Grande parte das evoluções que nós tivemos na sociedade, na humanidade, de forma tecnológica, institucional, hierárquica, elas vieram realmente da ideia de pessoas duvidando do que estava acontecendo e propondo uma visão nova, que é a visão que ela surge justamente como um produto dessa dúvida, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, antigamente as pessoas tinham a impressão de que o trovão seriam os deuses irritados, né? Com os atos, enfim. E não que não seja, né? Mas a gente hoje tem uma tradução melhor através da ciência do fenômeno que são os trovões, né? Mas isso só foi possível por conta da ideia de alguém olhando para aquilo e falando, olha, e se não for bem assim, né? Então, para não me alongar muito, eu acho que a certeza ela tem esses dois lados, né? Como eu sempre falo, as coisas não são tão simples, mas eu acho que é importante a gente tomar um pouco de cuidado nessa certa rigidez cadavérica em ter muita certeza de coisas que não são tão simples. Boa. Excelentíssimo, porque em certo entendimento meu, eu vejo que a busca da certeza é primariamente uma percepção primitiva de todos nós, do corpo de falar assim, velho, eu preciso, como você falou, da sobrevivência, tenho que confirmar minha sobrevivência, mas o amadurecimento que vem pela essa busca, que é quando você às vezes fala assim, velho, eu tenho certa certeza, mas essa certeza me dá dúvidas porque eu estou me fechando num quadrado que eu não vejo o que está vindo ali, o trovão, de onde vem. Então existe o desenvolvimento que é nada mais que a maturação do ser humano como alguém que modifica o meio. Então a certeza ela nunca vai ser alcançada porque o ser humano que se amadurece no entendimento de sua posição como ser humano na natureza é aquele ser que sabe que, né, futuramente, se ele se desenvolver nessa busca da certeza, ele vai saber manipular o envolvimento e desenvolvimento da natureza, seja na questão de tecnologia, seja até mesmo na questão de sobrevivência e coadunação com o ecossistema. Então, a certeza ela é algo que, tipo assim, nunca será alcançada, porque por mais sofista que seja, realmente a concretização, a verdade é como se fosse aquela ideia do coelho que a gente nunca vai alcançar, porque ele sempre vai estar um passo à frente de nós. Então, eu vejo que, por mais que o ser humano busque o conforto, ele vai sempre ser, pela natureza do mundo, ser jogado para a mutação. Então, não há estacionamento perpétuo. Mas, quanto mais você se estaciona, menos capaz de ampliar o mundo frente à certeza que você tem. Ou seja, quanto mais você entende sobre o mundo, mais capaz frente a ele de moldá-lo a seu favor. Então essa é a busca da certeza que eu vejo. Cara, que sensacional, véio. Esse ponto que você trouxe, principalmente da ideia de que essa certa maturidade, ela torna a ação do ser humano ativa, e para sair justamente desse ponto estacionário, foi uma síntese perfeita. Obrigado. Minha honra, pô. Valeu, Tô valeu. doido. Muito bem, muito bem. Mas então aí para dar mais um, né, mais um assunto aí, não um assunto, mas uma contribuição
para a gente continuar nessa reflexão, será que o vazio e a dúvida são, na verdade, aí, motores da criatividade? Será que por haverem essas necessidades, com a presença da dúvida plena, do vazio, a criatividade que fez a gente chegar, né, no nível máximo da evolução humana, só foi possível por conta dele? O que vocês acham aí? Eu acho que vai de encontro com o mito de Prometeu, que talvez você deve entender bem também. Um pouquinho. Que é aquela questão que na construção dos seres, Prometeu vendo que o ser humano não tinha realmente sobrado a ele uma boa característica para dar a ele, então porque ele deu ele passou essa obrigação pro irmão dele, que eu não lembro o nome, e fez toda a separação e faltou característica. E a característica que Prometeus definiu para pegar e construir o ser humano para entregar o Olimpo foi que ele teve que roubar, primeiramente, a coroa de Atena, que é a sabedoria dela, a justiça, aquela busca de julgar a realidade, como também o martelo de... Esqueci o nome... Martelo de Thor. Não, o martelo de Thor não. É o martelo do cara que era o ferreiro do Olimpo. Essas duas características, porque isso é um mito, não é uma questão que foi dado martelo para o ser humano. É a ideia de você saberá construir e você saberá perceber o que faz e o que não faz. Então, essa dúvida, que é a motriz, é porque foi dada a nós o que você falou. Seria uma coisa, uma dádiva ou seria um encargo dado a nós? É um cargo, porque no final das contas somos de certa forma um erro divino, porque somos entre todos os seres capazes de perceber a divindade ou não, porque julgamos um mundano e julgamos a divindade, diferente de outros seres que só vivem o mundano, por mais que eles queiram ver alguma coisa. Sensacional. É isso. Eu queria só acrescentar uma coisa que eu acho que é interessante, que você falou sobre a respeito da criatividade, né? Isso. Tem uma frase que ela é atribuída a Einstein, né, que diz que a imaginação é mais importante do que o conhecimento, né? E tudo isso porque se a gente for pensar de forma prática, né, grandes descobertas, grandes invenções, assim, elas foram derivadas realmente de uma certa criatividade, que ela nada mais é do que o produto de uma atividade de questionar, de duvidar e mais do que isso, de imaginar, né? Então, quando Einstein traz, por exemplo, que a imaginação é mais importante do conhecimento, é justamente por quê? Porque se nós pensarmos, por exemplo, em utilizar o conhecimento de forma prática, ele é um conhecimento que já é adquirido. Limitado. Exatamente. E aí, quando a gente pega a imaginação, a gente consegue ter essa característica que ela é praticamente única do ser humano, de abstrair para além daquilo que se conhece. Essa é uma das discussões, por exemplo, vou até emendar uma coisa aqui que eu acho que é interessante, que é uma discussão que ela tem muito a ver com se a IA vai dominar o mundo, né? Um dos principais argumentos a respeito das pessoas que defendem de que não vá é justamente porque a ideia do conhecimento é praticamente o funcionamento da IA como um todo. Ela pega, recebe dados, é alimentada com vários dados, mas ela não consegue gerar algo. Ela não consegue gerar algo exclusivamente novo, porque ela não tem essa capacidade de abstrair. Então tem um neurocientista que eu admiro bastante, que é o Miguel Nicoleles, que ele fala isso, né? Eu acredito que a IA nunca vá trazer algo próximo ao que Michelangelo trouxe, né? Justamente porque não tinha nada parecido com aquilo na época, né? Então, só trazendo essa ideia de que talvez a grande sacada, a grande diferencial, a coisa que nos proteja do colapso, né, da inteligência artificial dominar o mundo, seja justamente esse detalhe da criatividade, que ela é originária da imaginação e dessa abstração mental que o ser humano tem capacidade de fazer. É que a gente é seres de adaptação muito agressiva, né? Se for observar. Mas tem uma outra coisa que eu acho que o único risco para a humanidade quanto a IA é autonomia de decisão e autonomia energética das máquinas, se for ver no futuro de 20, 30 anos. Sim. Se houver essas duas autonomias, é um risco. Sim. Porque hoje sabemos que para manter uma IA viva, para fazer as imagens que todo mundo faz hoje em dia, as perguntas que todo mundo faz hoje em dia, é assim... Muita energia. É muita energia. Então, se não houver para essas máquinas uma autonomia de autodecisão e autossuprimento, eu acho que não há um risco, porque no final o ser humano adaptaria uma forma de evitar esse tipo de causa, mas muito afiada a questão de que, tipo assim, não a criatividade, ele é sim o quebrar gelo
do ser humano. Se a gente ficar achando que inteligência não é criatividade, gente, me desculpa. A criança agitada, ela tá com muita criatividade. Tem um mundo rodando na mente dela. E a gente fica martelando a criança. Sim. Então, pois é, só. Então, o Brasil, ele vive, né, a decadência que ele vive pela ausência da criatividade. Então, assim, apesar de que a gente sabe, né, que é um atributo inerente ao ser humano, aqui no Brasil é uma baixaria, né? A gente acabou de falar aí da treta da política, né? E quando eu escuto a palavra criatividade, a primeira coisa que vem na minha cabeça foi uma das soluções que, né, o movimento ele dá para a situação que é o câncer no Brasil, que é o quê? O financiamento público com a forma de recompensa baseada de forma errada. Hoje a gente tem o financiamento através do fundo partidário baseado em número de parlamentares eleitos. Então há um grande esquema de corrupção e venda / compra de votos que perpetua as mesmas lideranças no poder, os mesmos conchavos e caciques partidários, né? Porque eles têm esse sistema de recompensas que eles conseguem colocar em funcionamento elegendo vários e vários coronéis aí, né, espalhados pelo Brasil. Imagina se a gente fizesse igual o movimento tem sugerido. Ao invés de você recompensar com o dinheiro do fundo partidário para quem teve muito mandatário eleito, você recompensa para aqueles que tiveram mandatários eleitos nas cadeiras do executivo e que tem um resultado. Melhoria no ranking do PISA, uma melhoria aí nos índices da educação como um todo, da saúde, da segurança e de infraestrutura, pô. Como a gente falou lá de Pequi, que não tem quase nenhum crime. Não tem infraestrutura de esgoto na cidade, mas o cara, tipo assim, ele não tá preocupado em dar infraestrutura de esgoto pra cidade, porque o que dá voto pra ele não é colocar a infraestrutura, é meter-lhe o Wesley Safadão lá com o prefeito. Esse aqui é minha bom, prefeita! Vota nele porque ele é bom. Então, assim, a falta de imaginação, olhando só pros bolos de dinheiro, não permite, né, o desenvolvimento. Diferente, né? Da oncinha que ostenta aqui do lado esquerdo. Promete, rapaz. É interessante que essa sua leitura, né, é uma solução criativa. Extremamente. Então, Exatamente. quando eu falo de criatividade, eu penso Out nessa of the solução. box, né? Sair dessa caixa. Criativo, Não, né? E aqui é do legislador. Veio um elemento de criatividade e deu uma solução extremamente razoável.